uma filmagem básica. Mãe, quer falar um pouco sobre o que a gente está trabalhando aqui? Então, estamos arrumando aqui, né, pro encontro hoje, graças a Deus, em honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus. O nosso encontro, nossa formação hoje para membros novos do Apostolado da Oração, os Apóstolos do Coração de Jesus. Nosso amor, nossa gratidão, nossa humildade com o Sagrado Coração de Jesus. Está quase pronto aqui. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. O padre ainda está em meia voz, estou poupando um pouco ainda para as missas do final de semana. Como alguns de vocês sabem, nesta semana eu tive uma pequena inflamação na garganta. Está me custando alguns dias de antibiótico aí, mas com a graça de Deus já melhorando, já estou bem melhor, mas ainda sinto um pouco a garganta arranhando, que é normal. Se Deus quiser, logo, logo estou plenamente recuperado. Antes de nós começarmos a nossa palestra, tem um convite aqui do Marcelo. Como vocês sabem, estamos no mês mariano, mês de maio, mês de Maria. Se fazem. E é isso que nós queremos tratar no dia de hoje, nesse primeiro momento da nossa palestra. E para que eu saiba onde eu estou leando, por assim dizer, eu vou fazer uma enquete agora com vocês, minha gente. Eu vejo que alguns já têm a fita aqui. Quantos vão receber a consagração? Só para que eu saiba. Ótimo, a maioria dos que estão aqui. Os que têm a fita agora, eles vão ficar em silêncio, porque eu presumo que eles já sabem. Então eu não vou perguntar para eles, eu quero perguntar para quem vai fazer a consagração. Me diz uma coisa, o que vocês já sabem sobre o apostolado? Nada, né? Pouca coisa, né? Não é verdade? Não sabe quando foi fundado, como começou, como ele veio para o Brasil, como ele foi se espalhando, qual é a espiritualidade do movimento também, porque todo movimento carrega em si uma espiritualidade. E já de antemão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu fico impressionado como as coisas de Deus, elas começam pequenas, com dificuldades, parecendo muitas vezes que não vai dar em nada, começa de uma forma humilde, porque as coisas de Deus sempre começam de uma forma humilde. Elas não começam fazendo um estardalhaço por aí, elas começam humildes, como grão de mostarda, não é verdade? E depois se tornam grandes, se torna uma árvore que costuma dar muitos frutos. E a história do apostolado, conforme vocês podem ver depois, é da mesma forma. Ela começa pequena, ela começa humilde, ela começa simples. Foi a ideia de um padre, depois eu vou contar, não vou dar spoiler agora, viu gente? Mas foi a ideia de um padre, lá no seu seminário, que chegou até nós hoje. Por isso vocês estão aqui, por isso o apostolado está com inúmeros membros no mundo todo. A igreja também foi assim, não começou com Jesus Cristo, depois 12 discípulos, depois virou 11, porque Judas se matou, traiu e se matou, não é verdade? Depois tivemos Matias e assim foi se espalhando. Então as coisas de Deus, elas começam desta forma.
Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer uma introdução saindo um pouquinho agora do âmbito do apostolado. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa um movimento dentro da Igreja Católica? Um apostolado, uma pastoral dentro da igreja? Porque veja só, se vocês pararem para olhar hoje, se a gente pegar quantos movimentos, quantas linhas de espiritualidade nós temos em voga hoje na igreja? Pensemos. Tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é essa agora a qual vocês almejam se consagrar. Nós temos a devoção de Jesus misericordioso, não é verdade? Os nossos irmãos aqui temos uma capela de Jesus misericordioso. Temos uma que o padre Reginaldo Manzotti tem difundido bastante, as Santas Chagas de Jesus, não é verdade? Que agora está muito famosa no Brasil todo. Tem a do Jesus Manietado, que é Nossa Senhora das Lágrimas, não é mesmo? E assim, se a gente for fazer uma lista de movimentos, de espiritualidade que nós temos na igreja, nós temos o quê? Inúmeras, várias espiritualidades na igreja, não é verdade? Faço uma pergunta: será que é possível nós praticarmos todas as espiritualidades que tem? Estar em todo? A gente não consegue participar de todas, mas todas são igualmente válidas. Porque o Espírito Santo, ele age em todas. É aquilo que eu falava numa das missas aqui durante a semana. Há diversidade de carismas, há diversidade de dons, mas um só é o Espírito que realiza tudo em todos. Eu sempre pego os dedos na mão aqui e comparo, ó. Eles são iguais, mas dá para dizer que um é mais importante do que o outro? Não. Todos são importantes. Se eu perder um, vai me fazer uma falta danada. Então, na igreja, irmãos, nós temos várias linhas de espiritualidade, nós temos vários movimentos. A gente não consegue se filiar a todos, mas todos são igualmente válidos e todos são um caminho de salvação. E muita gente pergunta para mim assim: nossa, Padre Carlos, mas por que existe tantos movimentos? Por que um vai venerar as chagas de Jesus, o outro vai venerar o seu Sagrado Coração, o outro vai venerar a sua misericórdia, o outro para venerar a bondade de Jesus, o outro para venerar o preciosíssimo sangue? Uma devoção que eu gosto bastante do preciosíssimo sangue de Jesus. E a resposta, irmãos, que nós temos, a gente precisa até de uma catequese nisso, é uma só. Eu vou usar uma comparação agora para vocês entenderem, uma comparação. Se alguém chegasse e te perguntasse agora quem é você, o que você diria? Você ia falar do ponto de vista do seu endereço, do ponto de vista do seu físico, do ponto de vista da sua beleza? O que você diria de você mesmo? Veja, se eu te disse para você se descrever em 5 minutos, ia ser difícil. Você ia sentar, na verdade, a pensar. Agora, mesmo que você escrevesse, sei lá, 2 páginas falando quem é você, você consegue falar tudo o que você é? Não é verdade? Você sempre vai ser muito mais do que aquilo que você escreveu, do que aquilo que você disse de você. Agora, vamos pegar, se eu chegasse para as pessoas que convivem com você e perguntasse assim: quem é a Rosinha? Falasse para a pessoa escrever em 2 páginas. A pessoa podia escrever, mas ela ia conseguir colocar tudo que a Rosinha é em 2 páginas? Ela não ia conseguir colocar. Agora, se eu pegasse e perguntasse isso a 10 pessoas, as 10 escreverem sobre a Rosinha, será que as 10 iam escrever exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras? Cada uma delas ia escrever do seu ponto de vista, de como ela enxerga a Rosinha. Mas uma coisa a gente está de acordo: ela nunca vai conseguir escrever tudo que a Rosinha é, não é mesmo? Colocar em 2, 3 páginas tudo aquilo que a Rosinha é. Por quê? Se eu sou um mistério para mim mesmo, eu não consigo me decifrar a mim mesmo, não é verdade? Eu não consigo decifrar o mistério que é o outro. Quanto mais, gente, quanto mais Deus. Se eu não consigo falar de mim mesmo, porque sempre eu vou ser muito mais do que aquilo que eu digo. Se eu não consigo falar das demais pessoas, porque elas são sempre muito mais do que aquilo que eu digo, e elas não cabem nos meus conceitos e nas minhas palavras, o que dizer então de Deus? Será que eu consigo colocar Deus
Em poucas palavras, São João define Deus ali no Evangelho como amor. Mas quando eu falo Deus é amor, será que só isso descreve Deus? Ele é muito mais do que amor. Não é verdade? Então, qual é a razão de nós termos então tantas linhas de espiritualidade que revelam esta ou aquela característica de Deus? É simples, porque Deus é um mistério tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nós, na nossa limitação humana, na nossa razão, nós vamos captando Deus aos poucos e sob diferentes aspectos, não é verdade? Porque Ele é um mistério. Veja, durante muito tempo a gente ainda está, né? A gente fala de Deus no aspecto da sua misericórdia. Aqui estamos falando de Deus no aspecto do seu coração bondoso, manso, humilde. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Não é isso que a gente reza? Outras vezes a gente pode captar Deus pela sua bondade, não é mesmo? Outras vezes nós podemos olhar pelo ponto de vista das suas chagas gloriosas, que é a devoção das Santas Chagas. Por quê, irmãos? Porque Deus é um mistério tão grande que nós vamos captando Ele aos poucos. Então é por isso, irmãos, que Ele é um mistério que nos ultrapassa, não é verdade? Até essa palavra mistério, eu sempre digo que ela é um pouco mal explicada, às vezes também, porque a gente entende o mistério como sendo uma mentira. Parece que quando a gente fala que algo é mistério, é porque a gente não consegue explicar aquilo e a gente dá o nome de mistério. Na verdade, o mistério significa que aquilo que está diante de nós é tão grandioso, que por mais que eu encontre algumas palavras, consiga entendê-lo um pouco, ele sempre vai estar muitos passos na minha frente. Então eu vou captando ele por etapas. E assim são as coisas de Deus também. A gente só vai terminar, aliás, nem assim a gente vai compreender o Deus, a gente vai entrar no seu mistério na eternidade. Mas neste mundo, irmãos, a própria revelação ela foi sendo feita em etapas. A gente vai ver isso no final de semana, na verdade, no Antigo Testamento, Deus Pai, Deus Filho no Novo Testamento, o tempo do Espírito Santo. Então a gente vai captando Deus em etapas. Então, as espiritualidades, as devoções que nós temos, elas não são inválidas, elas não anulam umas às outras, mas são maneiras de captar este grande mistério que é Deus. O Ricardo está carregando, ressecando, já vai pegar um gole d'água ali. Então, novamente digo. E aqui eu tenho uma definição do apostolado da oração. Vocês que já receberam a fita, se alguém perguntasse para vocês o que é o apostolado da oração, o que vocês responderiam? Eu acho que eu tenho o livrinho vermelho ali, que eu vejo que vocês têm na mão, e ele não diz o que é o apostolado. É o caminho do coração. Um pedaço, eu falo, né, em etapas, né? Etapas. Você falou o caminho do coração, mas ainda tem mais coisa que dá para falar do apostolado. Agora o Mário fez uma pegadinha, hein, para vocês, hein? Olha na sacolinha aí, se Posso quiser. olhar na minha colinha? Pode olhar na sacolinha, vamos ver se bate com o que eu tenho aqui. O apostolado da oração é um caminho espiritual que a Igreja propõe a todos os cristãos para ajudá-los a ser amigos e discípulos de Jesus ressuscitado na vida diária e despertar neles a capacidade missionária, conduzindo-os a uma consagração, a uma aliança de amor pessoal com Ele, com Jesus, simbolizada no seu coração. Muito bem. Então, textinho, mais ainda, tem mais coisas que nós podemos colocar, nós podemos encurtar, porque o conceito ele sempre é um pouco mais curto, e colocar mais coisa ainda. E é interessante que não está aqui, gente, não está. E a gente tem que entender o que é aquilo que nós estamos abraçando. Então, olha o conceito que nós chegamos. O apostolado da oração é um movimento espiritual, certo? E pastoral. Por que movimento espiritual e pastoral? Porque além de ele ser uma espiritualidade que você pratica coletivamente, certo? Como nós estamos fazendo aqui, que você pode praticar também na sua vida pessoal, também ele está presente dentro da igreja. Onde o apostolado da oração serve? Não é dentro de uma paróquia? Não é dentro de uma diocese? Veja, o apostolado da oração ele não está inserido em toda a igreja, não ajuda na evangelização, não ajuda toda a igreja. Está presente no mundo todo.
Então, por isso, espiritual e pastoral, porque está dentro da igreja, serve na igreja universal, que é toda a igreja, serve na sua diocese, serve dentro da sua paróquia, não só fomenta as devoções dos fiéis, mas eu sei que o apostolado da oração faz muitas visitas também, não é isso? Então participa também da parte missionária da igreja, por isso então espiritual e pastoral. Vamos lá, vamos mais, que tem como objetivo, olhe bem, nós temos um objetivo, a gente existe, somos um movimento que espiritual e pastoral, existimos. E qual é o nosso objetivo então? Que tem como objetivo promover em primeiro lugar a oração, que nós precisamos rezar o tempo todo, sem a oração nada somos. Lembre-se do Evangelho que diz que os ramos precisam estar ligados na videira, que se nós não estivermos ligados na videira, a gente não vai conseguir fazer nada, e a gente vai desistir logo, mesmo na pequena dificuldade. Jesus é muito claro: sem mim, nada podeis fazer. O que vocês entendem por nada? Nada podeis fazer. Então veja, promover a oração como um meio para quê? Então o que a oração vai fazer na gente quando nós estamos rezando? Transformação pessoal, certo? Pessoal e social também. A gente une as duas coisas. Por quê? Eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o meu compromisso cristão, não é verdade? Então, se a oração que eu faço, o terço que eu rezo, a missa que eu participo, a Bíblia que eu leio, ela não estiver provocando em mim uma transformação pessoal, se o Espírito Santo não estiver agindo na minha vida, algo está errado. Porque a oração tem que me transformar. Eu não posso sair igual da oração. O terço tem que me transformar. Quando eu rezo o terço, eu tenho que sair mais santo daquele terço. Quando eu vou na missa, eu tenho que sair mais santo daquela missa. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que sair mais santo daquela leitura. Entende? Então a oração ela precisa me transformar. A oração ela precisa me renovar. Não é isso? E a partir do momento que a oração me transforma, que a oração me renova, eu sou um agente de transformação social e paroquial. Por quê? Porque se torna homens e mulheres novos para o mundo novo que Deus quer. São Padre Pio dizia o seguinte, né? Se a gente chegar aqui e falar: você está feliz com o mundo do jeito que está hoje? Vamos pensar um pouquinho. Tá bom? Não, né? Agora, adianta a gente só reclamar, praguejar, falar que o mundo é do diabo? Tem muitas, desculpa, não estou aqui fazendo proselitismo, gente. Mas uma vez, eu lembro que estava na casa da minha avó, e minha avó acolhia todo mundo que ia lá. Bom, vou dar nomes aos bois, que eu acho que não vai ter nenhum problema aqui, né? Tinha 2 testemunhas de Jeová na casa da minha avó. Aí eu cheguei lá, e aí elas não sabiam que eu era padre. Eu cheguei bem tranquilo, como eu estou aqui agora, bem de boa, sentei lá. E aí, minha avó, já falecida, né? Aí a mulher veio do meu lado. Daí ela chegou com um papel ali para mim, uma revistinha, né? E falou assim: escuta, você sabe quem manda no mundo? Eu falei assim, com essa palavra, quem manda no mundo, se você perguntasse para quem governa o mundo, eu te responderia sem titubear, porque tudo é a providência de Deus. Eu falei para ela: agora quem manda no mundo? Eu falei para ela: daí a gente pode colocar as grandes corporações, banqueiros e por aí vai, né? Mas tem vários que mandam no mundo. Eu falei para ela: mandar, né? Mas quem governa é só que é Deus, nada acontece à vontade dele. Ela: não, o mundo é do diabo. Ela falou para mim: o diabo manda no mundo. Aí eu levantei e falei: a senhora me desculpe. Eu falei para ela: então a senhora está me dizendo o seguinte: Deus cria e o diabo administra. Aí tinha uma outra testemunha de Jeová, moça nova, né, de 14 anos. A moça começou a dar risada, ela deu uma cutucada na moça assim, que eu falei assim: Deus cria e o diabo toma conta, então não dá para o diabo tomar conta. Daí ela já ficou perdida. Então eu falei para ela: minha senhora, a questão é a seguinte, vamos entender então, Deus cria o mundo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso. O livro do Gênesis diz ali que Deus criou e Deus viu que era bom, e Deus viu que o homem e a mulher era muito bom e ali deixou. Eu falei para ela: a questão é que o mau uso da nossa liberdade faz com que a gente transforme aquilo que Deus criou bom em algo ruim muitas vezes. É o mau uso da nossa liberdade, sem a graça de Deus. Eu disse para ela: mas não é do diabo. Imagina, será que é do diabo?
Falei para ela, daí não é do diabo, o problema é que a gente usa mal a nossa liberdade. O pecado original fez com que o homem criasse uma desarmonia entre si, com Deus, com a natureza e por aí vai. Eu falei para ela, mas não que seja ruim, não é verdade? Então veja, a transformação que a gente espera para o mundo, de tudo aquilo que a gente vê aí, não adianta a gente esperar que ela venha de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Homens e mulheres novos, transformados e renovados pelo Espírito, transformados pela sua oração. Não é verdade? Que vão criar um mundo novo. É aquilo que o Padre Pio fala, não adianta reclamar das trevas, tem que acender uma luz. São Pio falava isso aí. Essa semana eu estava vendo lá, essa questão lá deles tentarem liberar a cistolia fetal, feto ali, cistolia, acho que é esse nome do procedimento ali. Pergunto para vocês, se a maioria dos políticos lá fossem cristãos, tivessem movidos pela graça de Deus, isso estava acontecendo? Não. Se está acontecendo, porque não tem Espírito Santo ali. É espírito de porco, mas não Espírito Santo. Então veja, irmãos, o Espírito Santo, através da nossa oração, nos transforma interiormente. E interiormente a gente se transforma socialmente, a gente transforma a nossa família, transforma o lugar que a gente vive, porque a gente vai dando testemunho e a gente vai vivendo diferente. Percebam que eu estou na primeira linha daquilo que é o apostolado da oração. Vamos lá. Este apostolado incentiva os fiéis a dedicar suas orações e intenções específicas, preste bem atenção nisso, especialmente aquelas recomendadas pelo Papa, contribuindo assim para a missão universal da Igreja. Vocês já vão entender isso aqui agora quando eu for falar da história do apostolado da oração. Então percebam, eu rezo, eu me transformo socialmente e ainda eu participo da missão da Igreja, rezando pelas intenções do Papa, que ele propõe a cada mês. Aí vai alguém dizer assim, padre, mas rezar somente é participar da missão da Igreja? Olhem ali para a imagem, aquela imagem bonita até por sinal, de Santa Teresinha. Vocês sabiam que ela é a padroeira das missões? Santa Teresinha é a padroeira das missões. Pergunto, onde que ela fez missão? Ela viveu no convento. Morreu cedo. No coração da igreja ela foi o amor. Ela foi padroeira das missões sem ter saído de dentro do convento. Mas dentro do convento ela dedicou o seu sacrifício, as suas dificuldades, as suas provações, dedicou tudo pela igreja, pelas missões. Então, irmãos, a oração ela sustenta a vida da igreja. Não é à toa que o Papa pede para que nós nos unamos a ele nas suas intenções. Eu não estou com o papelzinho, qual que é a intenção do Papa neste mês aí? Olha para os religiosos, Olhe bem, para que as religiosas, os religiosos e os seminaristas cresçam na sua caminhada vocacional através de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os deve a serem testemunhas credíveis do Evangelho. Então vocês estão rezando, oferecendo as orações de vocês neste mês, religiosos, religiosas, os seminaristas, inclusive João Paulo vai falar com vocês depois aí, que é seminarista também. Então, em outras palavras, rezando pelas vocações. No mês de junho a gente já tem a outra intenção daí. Vamos ver, do mês de junho. Rezemos para que os migrantes que fogem das guerras ou da fome, obrigados a viagens repletas de perigos e violência, encontrem aceitação e novas oportunidades de vida nos países que os acolhem. É um problema que às vezes a gente não se atenta a isso, viu, gente? Mas esses tempos aí, não sei se vocês viram aquela história daquele navio que eles encontraram lá em Santos, daquele navio fantasma que tinha acho que 4 mortos ali que estavam vindo da África. Já acharam os corpos ali em decomposição. Então o problema é que a gente não se atenta a isso, mas acontece no nosso mundo. Então a gente participa como da missão da igreja? Pela nossa oração, pelos nossos sacrifícios diários. Oferecimento diário. Então veja, um conceito do apostolado da oração. Então só quem pergunta o que é, claro que é muito para a gente lembrar, mas vai aparecer alguns elementos importantes. Então, apostolado da oração é um movimento espiritual e pastoral
que tem como objetivo promover a oração como meio de transformação pessoal e social. Então pegue esse termo, transformação, oração e transformação pessoal, espiritual e social, incentivando o que? Dedicar as suas orações, os seus sacrifícios pelas missões e intenções específicas do Papa. Então esse é um conceito assim mais breve que eu acho que engloba tudo aquilo que você leu ali também na sua pequena cola ali. Mas vamos lá, minha gente. Então, dito aquilo que é o apostolado, que não está no livrinho vermelho, depois eu posso passar o conceito para vocês. Vamos lá. E a história agora? Esse tem no livrinho vermelho, que vocês vão receber. Está ali logo na página 9 ali. Vai nascer como os jesuítas. Olha, gente, eu sou meio ruim com o nome, mas o padre que criou isso aqui em 1844, Padre Francisco Xavier. Olha, gente, não sou bom com francês. Se alguém for bom com francês. Oi? Padroeiro, né? O último nome dele é Gautrelet, ou Gautelet, não sei como é que pronuncia em francês, né, gente? Hein? Como? Gautrelet, nossa senhora, parecida, hein? Gente do céu. Vamos ficar com o Padre Francisco Xavier, então, né? Acho que vai ficar mais fácil, né? Chicão para nós brasileiros, mais intimidade assim. Padre Chicão também. Oi? Jesuíta, Padre Jesuíta. Gente, então como que começou o apostolado da oração? Lembra que eu falei, as coisas de Deus elas começam pequenas e se tornam grandes. Quando ele propôs esse caminho de oração, de sacrifício pelas missões, ele não propôs para todo mundo. De primeiro ele propôs para um grupo de seminaristas. E o que aconteceu no mundo em 1844? O que vinha acontecendo no mundo? Todo um trabalho de evangelização. Tinha também as navegações, tinha evangelização, claro, aconteceu muita coisa errada, não vou entrar no mérito da questão aqui agora, mas era uma época que também estava se expandindo a fé cristã. Então, como estavam crescendo as missões pelo mundo, então o padre ele propôs aos seminaristas que eles tomassem o mesmo caminho que depois futuramente Santa Teresinha tomaria, que é rezar pelas missões, se sacrificar pelas missões. E aí algo que começou lá pequenininho, com a proposta de um padre para um grupo de seminaristas, logo foi se expandindo, logo foi crescendo para chegar naquilo que nós temos hoje. E aí temos aqui alguns momentos importantes que eu selecionei aqui a próprio punho sobre o apostolado da oração, já que ele começou lá em 1844 e nem foi o Padre Francisco propriamente que divulgou depois para o mundo. Foi Padre, nossa gente, os nomes aqui, Padre Gautelet, Gautelet, sugeriu uma pequena organização que depois veio a se tornar o apostolado da oração. Momentos importantes, olhe bem, 1861, revista Mensageiro do Coração de Jesus. Nós temos aqui a versão brasileira, que ela veio depois, muito mais tarde, uma revista como essa, que está aqui na minha mão. Mas ela começou, preste bem atenção, no ano de 1861. Quando chegamos ao ano de no ano de 1833, um pouco antes até da revista, você sabe quantos centros tinha do apostolado da oração? 35.600 centros do apostolado da oração. Isso no ano de 1833. 35.600 centros. E sabe quantos associados? Mais de 13 milhões de associados. Isso em 1833. Pense, começou com um grupo de seminaristas, com a proposta de um padre. Talvez ele nem imaginava que tomaria esta proporção,
passados alguns anos, já tinha mais de 35.600 centros e mais de 13 milhões de associados. Claro que depois o outro padre, Sigal Trelê, pegou e foi divulgando depois as ideias, fundou os primeiros centros ali, e disso se expandiu para o mundo. Tanto que em 1861 surgiu a revista O Mensageiro do Coração de Jesus, se tornou um movimento, então depois com o tempo, internacional, não ficou só ali na França, ele foi difundido pelo mundo todo. Vocês imaginam a bênção desses homens, como eles estavam inspirados nesse momento? Então isso, irmãos, brevemente, então, a modo internacional, lá no início. Então, quando começou o movimento? 1844. Onde começou? Na França. Quando começou? Com um padre chamado Francisco Xavier, que propõe aos seminaristas um movimento espiritual de rezar pelas missões e oferecer pequenos sacrifícios. Os seminaristas tomaram posse disso, começaram a praticar, logo isso se espalhou. Aí o padre Galtrelê, acho que é essa a pronúncia, meu Deus do céu, que nome difícil, podia ser em inglês, hein? Aí ele vai lá, gosta da ideia, começa a fundar os primeiros centros e aquilo se expande enormemente, a ponto de se tornar um movimento internacional. O pequeno grão de mostarda que cresce e vira uma árvore. E no Brasil, minha gente? No Brasil também fala aqui nesse livrinho vermelho, quando chegou no Brasil, que eu coloquei aqui como uma data importante, um acontecimento importante aqui do apostolado da oração. No Brasil ele chegou dia 30 de junho de 1867. E qual foi o primeiro lugar que ele chegou? Recife, uma igreja chamada Santa Cruz. E quem foi o primeiro padre, o primeiro diretor espiritual, o primeiro fundador aqui no Brasil? Padre Bento Chembri. O primeiro, que começou lá em Recife no ano de 1867. E daí, com base naquele que começou em 1867, em 1871 o padre Tadei funda também em Itu, ali no interior de São Paulo. E no 1º de junho de 1896, algumas coisas vão se expandindo rapidamente. Aí temos a primeira edição desta revista aqui, O Mensageiro do Sagrado do Coração de Jesus, a nossa, a brasileira. Gente, vocês não têm noção da importância dessa revista aqui naquela época. Essa revista aqui, ela foi tão importante, ainda é, né? Mas naquela época lá, ela foi tão importante, que o bispo Sebastião Leme, ele chegou a afirmar o seguinte, que o renascimento espiritual no Brasil é obra do apostolado da oração. Por quê? Porque através de uma revista dessas, o apostolado da oração, ela entrou nos lares de muitas famílias católicas. Muitas famílias mesmo. E ela se tornou o quê? Uma revista de formação cristã. Vamos voltar um pouquinho naquela época lá, gente, para você entender a importância de uma revista dessa aqui. Então, pensa, gente, a importância de uma revista dessa aqui como formação católica para o povo. Então, isso aqui alimentava a espiritualidade, alimentava a fé das pessoas. E isso já aqui neste ano de 1896. Ainda hoje eu recebo todo mês um exemplar dessa revista aqui. Quando vocês puderem ler, gente, tem muita coisa. Até vou fazer mais do que isso. Quem aqui já leu essa revista? Já viu? Pouca gente, né? Eu vou passar para vocês poderem dar uma olhada na revista aí. A anuidade para a revista? Essa revista é muito importante mesmo. O padre falando me veio lá em Balsa Nova, lá na minha cidadezinha. Porque realmente a gente evangelizava pelo mensageiro. E ela, lógico, ele existe, né, ainda há 300 e poucos anos, né? E custa R$82 anual para a gente receber por mês, né? 76, Marcelo, 12... 82? Eu falei 76, esse último, né? Que bom! E 12 exemplares. Isso, por mês, assim, você recebe todo mês e era R$82, então tá mais 76. pessoas se juntarem para se fica mais em conta. Mas depois eu mostro para vocês porque é muito boa mesmo. Tá? Muito obrigada por
passando, pessoal. Não, claro, gente, né? Tá. Não que daí, vamos supor, entrei para o apostolado da oração, recebi eu tenho que ensinar, eu tenho que ter. Não. É importante, ajuda na caminhada de vocês, não que seja obrigado a ter. É um instrumento para vocês conhecerem as atividades do apostolado da oração a nível de Brasil, a nível internacional, saber aquilo que está acontecendo. A revista sempre traz ali conteúdos de formação também ali dentro, reflexões, coisas muito pertinentes. Então pense, hoje, graças a Deus, como eu falei para vocês, a gente tem acesso às coisas. Tem sites bons, a gente tem padres aí, temos podcasts e tantas outras coisas, temos formação aqui dentro da paróquia. Mas ainda hoje é válido a gente ler também, não é verdade? Agora naquela época muito mais ainda, quando não tinham essas coisas. Aí vocês podem folhear, vocês vão vendo aí a revista aí. Mas, gente, era tão importante, e aquilo que o apostolado da oração promoveu no seu início aqui no Brasil é tão importante, que o bispo Sebastião Leme falou que o apostolado da oração foi o responsável pelo renascimento espiritual aqui no Brasil. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e hoje a gente se assusta com muito paganismo que a gente vê aí na TV, coisa arada, show da Madonna e tantas outras coisas aí, não é mesmo? Mas, gente, no passado também não era diferente disso, não, viu, meu povo? A coisa não era diferente, não. A gente se surpreende porque hoje a gente tem mais acesso, a gente vê essas coisas, mas a obra do maligno sempre teve presente. O joio e o trigo sempre cresceram juntos, não é verdade? Então as pessoas sempre tiveram a chance de fazer coisas boas e coisas ruins. Só que sem um instrumento de formação católica, sem um instrumento de formação cristã, claro que aquilo que é mal vai prevalecer mesmo, né? Então o Dom Leme ele falou isso, renascimento espiritual do Brasil. Só que, irmãos, tudo produz fruto. E qual foi o outro fruto que o apostolado da oração promoveu no Brasil? Vocês entendem a importância do movimento. Primeiro Congresso Católico Brasileiro, que aconteceu na Bahia, que por consequência teve um depois em São Paulo e no Rio de Janeiro, no ano de 1900, um congresso católico. E qual foi o fruto desse congresso católico? Preparou um caminho de ação católica e de ação social no Brasil todo. O Padre Caio vai ser repetitivo, gente. Vai ser repetitivo com isso. Será que aquele padre, quando ele chegou lá para aquele grupo de seminaristas dele, propôs para eles rezarem pelas missões, ele sabia que ia sair disso aqui, daquele âmbito, do seminário dele ali, ia chegar de repente no Brasil a ponto de ajudar a renascer espiritualmente e ainda preparar uma ação católica e social? É como que são as coisas de Deus, não é verdade? O Sagrado Coração de Jesus nas famílias, aquilo fomenta todo o espírito de oração, porque junto com o quadro vai as graças. E olha, gente, não poucas pessoas, viu? Como eu já estou há alguns anos também no movimento, não poucas pessoas que disseram para mim assim: ó, padre, momentos de dificuldade que a minha família passou, momentos difíceis, momentos que a gente achou que não ia dar. Olhando para aquele quadro lá de Jesus e de Maria, com o seu Sagrado Coração, aquilo deu calma na minha família. E aí, às vezes, a pessoa que às vezes o casal até quer separar, briga com o filho, tantas coisas, através de uma simples oração em família, diante daquele quadro, a coisa se resolveu. Porque onde Jesus e Maria vai, as graças vão junto. Aí vai dizer: ah, padre, depois está dizendo que a imagem fez milagre. Você vai catar pedra, né? Não, gente, mas Deus tem as ferramentas dele para fazer as coisas. Através da imagem ele quer fazer. Quem a gente vai dizer que não? Você olha para uma imagem, o Deus não se tornou visível no seu filho? Por que uma imagem a gente não pode também tentar colocar ali a beleza das coisas de Deus também para nos levar a rezar? Não é verdade? Então, todos os casos, gente, pessoa que falou: nossa, eu olhei para o quadro do Sagrado Coração de Jesus, aquilo me deu calma. A gente rezou junto em família, diante do Padre, aquilo parece que pacificou as coisas que parece que não tinham solução. A pessoa foi lá, rezou e pronto. Porque a graça de Deus vai junto, gente. É um padre, são padres, quebrar é pedaço de pau, é Jesus, mas a graça de Deus vai junto lá, naquele padre. E quando a gente fala que ele foi entronizado, então significa que você está consagrando a tua casa, você está dando um espaço para Deus na sua casa, um espaço para Jesus e para Nossa Senhora. Então é um momento onde o apostolado reza com a família ali, mas se pede para que a família também continue rezando, continue em espírito de oração. E às vezes, gente, também a
Aí está numa correria tão grande ao longo do nosso dia, tão grande, aí você chega em casa, você olha aquele quadro lá, e você tem que rezar. Poxa, eu tenho que rezar, não fiz meu terço hoje. Vou rezar nem que seja uma dezena hoje. Entende? Então você vai e reza. Então, mais isso ainda que se atribui ao apostolado da oração, a revitalizar a prática da religião, tanto individualmente como nas famílias. Revitalizar, ou seja, dar vida à prática da religião. E não poderia ser diferente, né? Porque se deriva da Eucaristia. E um último dado, irmãos, eu coloquei aqui como algo muito, mas muito importante. Consagrou muitas cidades e muitos municípios. Inclusive, o nosso Brasil foi consagrado oficialmente ao Sagrado Coração de Jesus no 36º Congresso Eucarístico Internacional, que aconteceu em 1955 no Rio de Janeiro. Então, o nosso Brasil é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. E uma vez que ele é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, não é verdade? Então, quando o movimento acontecer, quando nós tomarmos posse daquilo que é o movimento da devoção eucarística, da mansidão de Jesus no seu coração, da força que nos vem na oração, quando a oração nos transformar, irmãos, o inimigo não vai mais ganhar espaço no Brasil, não. Então, a gente tem que entender que nós entramos numa batalha, e essa batalha não é física, essa batalha é espiritual. É aquilo que está em Efésios 6, na verdade, não é contra homens de carne a nossa luta, mas contra os espíritos, potestades e por aí vai, que estão nos ares. Então a gente tem que se armar das coisas de Deus. O apostolado da oração, com a devoção eucarística, com a oração do terço, na verdade, também, com a nossa oração cotidiana, vai nos ajudando a ter o quê? Ferramentas para a nossa luta, para o nosso combate espiritual. Campo Largo também é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Você não sabia, viu? Sabe se eu amo? Dia 26 de janeiro de 2016. Tem a pracinha do Sagrado Coração lá em cima de Campo Largo. Olha, bom saber, viu? Essa eu não sabia não. Sabia dessa no Brasil, em outros lugares, mas da de Campo Largo eu não sabia não. O bolo feito na procissão, velada, verbo apostolado de todas as paróquias, sai lá da pracinha, vem até a Piedade. Por isso que é uma cidade de muita fé e devoção, não é mesmo? Consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. E a gente passa no começo do ano todas essas atividades para os apóstolos, né? Que é o apostolado, os apóstolos, os membros do apostolado da oração. A gente segue esse caminho anual daí. Sim, gente, e graças a Deus, aqui em Campo Largo é uma cidade de muita fé, muita devoção. Que a gente anda aí Brasil afora, gente, a coisa está puxada, viu? O ateísmo está crescendo. Olha, tem lugar aí que eu fiz missão, falei porque o pessoal faz 3 anos que não celebra o Corpus Christi. Celebra sozinho na igreja, né? Tem lugar aí em cima do Brasil aí, não é nem feriado. Cidade com 70% de evangélico, lugar onde entrou a teologia da libertação também, aí muitos padres, bispo, não está nem aí para a Eucaristia. E aí você, ao invés de você receber uma coisa do Corpus Christi, você recebe convite para ir no acampamento do Sem Terra, ao invés de receber convite para rezar. Então, gente, a coisa está feia. Então, aqui, graças a Deus, é uma cidade especial, uma cidade diferenciada, onde as pessoas têm fé, devoção. Curitiba a gente vai ver também, né, como vai ser o Corpus Christi, ele cheião de gente. Mas, ó, gente, nem todo lugar está assim a coisa, viu? Então, a gente tem que dar o nosso testemunho. Nós temos que rezar, nós temos que ser firmes, para quê? Para que as coisas de Deus possam ir ganhando cada vez mais espaço. Tá certo, meu povo? Até agora eu falei bastante. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Isso eu nem falei ainda dos santos que praticavam a oração, os fundamentos bíblicos a gente já conhece, não é mesmo? Onde Deus nos diz, orai todo o tempo sem cessar, 1 Tessalonicenses, não é mesmo? Rezar o tempo todo. Deixa eu ver que horas são, porque agora temos que falar da espiritualidade um pouquinho também. Uma horinha de fala aí, meu povo. Alguém quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Estão entendendo? Não estão entendendo? Angustiados? Não angustiados? Bom? Eu queria falar, padre, que quando a gente se consagra, né? Quando eu me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus, também acho que foi em 2018, também no livrinho, no dia do Sagrado
Foi muita graça. Então a gente, não que a gente não vá ter problemas, não vá ter dificuldades, porque a gente tem problemas, tem dificuldades, tem dor, né? Mas a gente vai se tornando uma pessoa melhor. A gente, na oração, oferecimento diário, todos os dias, não sei se o padre vai comentar também sobre o manual do coração de Jesus, que vocês estão também adquirindo. O padre vai abençoar nossa fita, nossa pertença, nosso amor ao coração de Jesus. Acho que o João Paulo também vai falar os símbolos do Sagrado Coração de Jesus. A gente vai se tornando uma pessoa melhor, a gente vai se convertendo e vivendo melhor. Você dá o exemplo do irmão, igual o padre falou. Então, a gente toma posse, né? Quando você consagra, você fica outra pessoa, você recebe muitas graças. Porque a palavra consagrar significa separar de. Então, quando você consagra alguma coisa, significa que aquilo está separado e está dedicado aqui a Deus. Esse é o sentido de consagrar. Gente, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou chamar aqui o João Paulo para que ele possa falar da espiritualidade do movimento. Então, a gente vai falar para vocês o que é a história, a importância do movimento, como ele surgiu. E agora vamos entender como praticá-lo na nossa vida cotidiana. O que significa? Já sou consagrado, já recebi a fitinha. Como que eu vou praticar a minha espiritualidade agora? E o João Paulo vai falar para nós. Amém. Então, Padre, muito obrigada. Uma salva de palmas para o nosso Padre, para o nosso pastor. Queria também um agradinho aqui para o senhor da nossa camiseta. Obrigado. Depois o senhor. E queria dar também uma lembrancinha aqui, se o senhor quiser abrir para eles verem. É uma lembrancinha, um agrado. E agradecer, muito obrigada. O senhor sempre, o Padre, nos acompanha, ele nos dá força, ele nos incentiva. E então a gente vai para frente porque o Padre sempre está nos levando para cima, sempre para frente. Muito obrigada, Padre. Amém. Deus abençoe a senhora. Obrigado. Muito obrigada. Então, do movimento do Apostolado da Nação, que recentemente deixa de ser um movimento e passa a ser uma obra pontifícia. Pontifícia vem de pontífice. Quem é o nosso pontífice é o Papa. Portanto, passa a se tornar uma obra do Papa. Tanto é que no nosso banner ali, nós podemos ver que o Apostolado da Oração é também a rede mundial de oração do Papa. A espiritualidade do Sagrado Coração. Para isso, é sempre bom nós voltarmos à Sagrada Escritura. Quem tem a Bíblia pode abrir aí no Evangelho de São João, no capítulo 19. No capítulo 19, os versículos 31 e seguintes. Do qual é um trecho da crucificação do Senhor, quando o Senhor está crucificado já ao cair da tarde, quando os soldados se aproximam, né? Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a de um dos crucificados com ele e depois do outro. Chegando a Jesus, que estava morto, viram que estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis.
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da Escritura diz: olharão para aquele que transpassar. Do lado aberto do Senhor, ferido pela lança, saem sangue e água. E para a igreja, sangue e água remetem dois sacramentos que a sustentam. Quais sacramentos? Batismo, que é a porta de entrada para a igreja, e qual? Vocês falaram. Convicção. Qual? Exatamente, a Eucaristia é aquele que nos dá sustento, o alimento, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Então, esse é um dos primeiros aspectos que devemos ter, é que aquele que leva no peito a fita do Sagrado Coração deve ser uma pessoa eucarística. Antes do concílio, quando ainda se rezava a missa na forma antiga, em latim, o sacerdote rezava voltado para o sacrário, tinha uma frase que dizia: a missa da primeira sexta-feira por amor e a de domingo por obrigação. Só que tem um problema nessa frase. Por quê? A missa do Sagrado Coração na primeira sexta-feira é importante, sim, demais. Na medida do possível que podemos vir, devemos estar presentes. Mas a missa do domingo é o sustento para a nossa semana. Portanto, tem que vir na sexta, mas também tem que vir no domingo. Você não pode vir no domingo nem sábado de tarde, nem sábado de noite. Por quê? Porque é a Eucaristia do qual se dá em duas partes: a escuta atenta da palavra de Deus e a comunhão eucarística que sustenta a nossa vida. Eu estou passando que isso o padre já foi falando, né? O Papa São João Paulo II, a imagem não ficou boa, mas ele está fazendo um óculos com as mãos, que ele gostava de brincar com as crianças e com os jovens, diz, né, que o testemunho do coração do Papa e do coração de Cristo é o apostolado da oração. Então, o apostolado da oração vai ter esse objetivo, né? Amar e servir, colaborando na realização do plano de Deus, entrar na intimidade mais profunda do apostolado da oração, orientar o apostolado da oração dentro da realidade e das diretrizes da igreja. E por isso nós nos perguntamos: qual o objetivo do apostolado? Em primeiro lugar, é viver as promessas do coração, sim, mas de forma prática na nossa vida. Por quê? Porque o cristão ele está no mundo. E cada um de nós temos uma vocação. E a partir da nossa vocação, nós somos chamados a sermos santos. E a igreja, muito sábia, como uma mãe, nos nutre com alimento espiritual para que nós não fiquemos desamparados, mas que possamos realmente alcançar a santidade. O apostolado então surge com um objetivo de evangelização, mas também de espiritualidade para todo aquele que quer se aproximar de uma forma mais íntima a Jesus. Então, como se põe em prática o caminho do apostolado da oração? Nós bem sabemos que ao longo da nossa vida nós temos diversas obrigações a cada dia. Limpar a casa, levar o filho na escola, volta, arruma isso, faz aquilo. E às vezes nós vamos nos ocupando de tantas atividades que acabamos esquecendo de rezar. Isso é um problema. Então, no ritmo do diário, nós precisamos achar um momento de oração. E aquele que se consagra ao Sagrado Coração, pelo menos em três momentos tem que rezar. A Didaqué, que é o primeiro catecismo que nós temos na igreja, que ainda é do período dos apóstolos, vai dizer que o bom católico deve rezar 3 Pai Nossos ao longo do dia.
Em que momentos? Vocês sabem? Pela manhã, no meio do dia, né? E à noite, exatamente. Assim também aquele que pertence, aquela que pertence ao apostolado da nação deve também fazer. Então, para viver, a pessoa então deve escolher a modalidade que lhe inspire maior gosto espiritual e lhe ajude a estar mais disponível ao Senhor ressuscitado. Pode-se recorrer a uma imagem de Jesus como essa, ou até mesmo crucificado que nós temos em casa. Pode ser um lugar especial, lá em casa, pode ser recitada uma oração sugerida, como nós encontramos no manual, que aqui explica o que é o apostolado, mas também vai colocar uma série de orações. A oração da manhã, a oração de preparação para a missa. Quando nós chegamos antes na igreja, nós devemos nos preparar para bem comungar. Depois, rezar em ação de graças pela missa, rezar lá em casa. Quando se reúne o grupo paroquial, aqui também dá os moldes, as orientações de como fazer a oração. Então, o manual vem como um auxílio para que não fiquemos desamparados. E lá em casa, então, na medida do possível, ter um altarzinho para a oração diária, onde nós possamos ter um contato íntimo com Jesus. Mas além do coração de Jesus, nós temos um outro coração também que nós celebramos. No dia 7 nós celebraremos a solenidade do Sagrado Coração. E não se tem como pensar em Jesus sem pensar em... Muito bem. Sem pensar em Maria. Por isso que na sexta é Jesus, no sábado nós celebramos o Imaculado Coração, do qual, por fim, ele triunfará. Então, quem ainda não tem, fica aí a tarefa de casa, de fazer um lugarzinho para que possamos ter Jesus, Maria e a Palavra de Deus. Não é todo dia que nós podemos comungar da Eucaristia, mas todos os dias nós podemos comungar da Palavra. Quanto tempo? Quanto tempo você achar que deve dar para o Senhor? Você pode dar 15 minutos, muito bem. Você pode dar meia hora, 1 hora, 2 horas. Você escolhe. O importante é não passar o dia sem rezar. E é bem curtinho, amanhã, tarde e noite do manual. Exatamente. Por quê? Porque o apostolado da oração surge, não é para as irmãs, para as freiras tratadas dentro do convento. Surge no anseio de alguns seminaristas daquela época, como o padre falava, e o seminarista podia fazer o quê? Não podia fazer nada. Então o que você pode fazer? Reze. As pessoas estão sofrendo lá. Você pode contribuir financeiramente, com doações, ótimo. Mas em primeiro lugar, reza. Para que Deus possa auxiliar, amparar, frutificar. E dessa forma, então, pouco a pouco nós vamos tendo essa intimidade com o Senhor. Eu falava na homilia semana passada, numa das comunidades que eu fui, eu disse que existe uma grande diferença entre ser íntimo e ser parente. O parente é aquele que nós vemos de vez em quando, vai lá em casa, a gente vai na casa dele, passou de 3 dias, igual peixe, começa a feder, né? A gente quer que vai embora. Mas aquele que é íntimo é aquele que divide a vida. É aquele que conhece quando você está bem, quando você não está bem, que vai elogiar quando precisa, mas quando precisa puxar a orelha e falar as verdades, também vai falar. E a nossa relação com Jesus não deve ser que eu conheci de ouvir falar bem distante. Não. Nossa relação com o Senhor deve ser íntima. É aquele que nós não escondemos, aquele que nós realmente somos. Então, dessa forma. Então, nós temos alguns modos para isso. Eu coloquei também aqui que nós podemos utilizar os meios digitais. Hoje nós podemos ter acesso ao celular, não precisa nem digitar, é só falar. Do Papa tem o click to play, né? Isso.
E o apostolado também tem o seu site oficial, tem os aplicativos de oração que você pode ter também disponível no bolso, né? Caso você não queira sair com o seu manual, porque ele é um pouquinho grande para carregar no bolso, mas sempre recorrer a ele. Então, primeiro momento é com Jesus pela manhã. Ao iniciar o dia, no momento de silêncio, faço-me presente diante de Jesus, ressuscitado que está comigo. Peço ao Pai que me faça disponível a missão do seu Filho para este novo dia, oferecer o que sou e o que tenho. Posso expressar este oferecimento usando palavras minhas ou recorrendo a uma oração de oferecimento escrita. Peço ao Espírito Santo que abra o meu coração às necessidades e desafios da humanidade e da missão da Igreja, e rezo por eles segundo as intenções do Papa para este mês. Todo mês, então, como já foi falado, tem um objetivo de oração, no qual o próprio é o pedido do Papa, né? Depois, ao longo do dia, em vários momentos ao longo do dia, em caminho ou em repouso, em casa ou no trabalho, nós precisamos tomar consciência de estar na presença do Senhor e renovar a minha disponibilidade para trabalhar com Ele de dia e velar com Ele de noite. Então, isso é retirado dos exercícios de Santo Inácio de Loyola, uma vez que os padres que tomaram por missão a propagar a devoção do Sagrado Coração foram os padres jesuítas. Depois, com Jesus durante a noite, no final do dia, no momento de silêncio, peço ao Espírito Santo que me ajude a reconhecer a presença de Jesus comigo durante esse dia e agradeço. E pergunto-me de que modo fui disponível à sua missão e agradecer. Vejo como fui obstáculo à sua ação na minha vida e peço-lhe que, na sua misericórdia, transforme o meu coração. Peço-lhe ajuda para viver outro dia unido a Ele. Jesus, dá-me a tua bênção. Aí nós percebemos o seguinte, né? Ao longo do dia, aparecem coisas boas, coisas ruins, mas é aquele momento em que nós paramos, propício nesse momento da noite, nós fazemos um breve exame de consciência. Como faz, né? O exame de consciência não é só quando eu vou me confessar, mas é um exame para perceber o que é que eu posso mudar para o dia seguinte. E se dá de três formas. Nós vamos pensar em três relações. A primeira, a minha relação com Deus. Então, nós pegamos os mandamentos lá e vemos aquilo que fala em relação a Deus. Segundo, a minha relação com o próximo, com o outro, né? Quantas vezes nós somos empecilho para a santificação do outro, né? Nós tornamos a vida das pessoas mais difícil. E depois, com o outro, que é aquele com quem eu encontro, mas também com o mundo, né? Com a natureza, com aquilo que tudo novo é bem diz a Deus, tudo é criação de Deus. E o terceiro, a minha relação comigo mesmo. Às vezes nós nos cobramos mais do que devemos, ou às vezes nós não somos bons para conosco, né? Isso também é algo que nos impede de nos aproximar do Senhor, com Deus, com o outro, com o mundo e comigo mesmo. Depois, e vive tudo isso apoiado nas práticas que são fundamentais em toda a vida cristã. Então, como já falamos, né, a prática da comunhão eucarística de modo grandioso na celebração da Santa Missa,
A Eucaristia que conduz a experiência interna do coração de Jesus e o dispõe a viver com Ele em o seu estilo, a serviço da sua missão. A entrega de Jesus pela humanidade que se faz realidade em cada Eucaristia. Para o apostolado da oração, o modelo de oferecimento e disponibilidade. O amor e a devoção a Maria, modelo de disponibilidade apostólica, cujo coração está repleto de Jesus e dos seus progênitos. E a participação num grupo de vida em união com outras pessoas que vivem a mesma espiritualidade, ou seja, o grupo do apostolado da oração paroquial ou da comunidade, né? Essa é uma grande diferença que nós precisamos ter. Na liturgia, nós somos chamados a rezar a Deus de duas formas: de forma comunitária e uma segunda que é a forma pessoal. Mas a pessoal nunca pode ser maior do que a oração comunitária, pois o próprio Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, eu estarei convosco. Certo? Alguma pergunta até aqui? Certo, então depois, né? O católico, e ainda mais aquele que vive a espiritualidade do coração, deve estar em constante formação, porque nós estamos no mundo e nós somos desafiados a responder perguntas que dizem aquilo que nós acreditamos e nós temos como verdade. Por que nós acreditamos na Eucaristia? O que é a Eucaristia? Por que é que o católico tem devoção às imagens? O que essas imagens representam? Tudo isso nós somos chamados a responder às pessoas ao longo dos nossos encontros com pessoas de outras crenças, de outra fé. Por isso, precisa, além da oração, da formação. E como se alcança essa formação? Mediante aos encontros proporcionados pela ordenação, pela comunidade do apostolado na nossa comunidade. A formação contínua que dá conteúdo à experiência profunda de comunhão com Jesus e o ajuda a crescer como apóstolo, devendo informação em temas relacionados diretamente com a vivência do apostolado da oração. Coração de Jesus, a oração de intercessão, identidade, história, entre outras coisas. Em matéria de outras áreas que alimentam sua fé como cristão. Sagrada Escritura, a Bíblia, né? A teologia, a vida espiritual, a vida dos santos, os sacramentos. Tudo isso vale ao bom católico ter em vista, né? Certo? Até aqui alguma pergunta? Meios de informação que hoje nós temos para isso. Hoje, se nós abrirmos a internet, nós vamos achar diversos formadores. Alguns bons, outros nem tanto. Porque algumas coisas são tendenciosas. Então, precisa ter todo um cuidado com aquilo que nós acessamos e acreditamos como verdade. Mensalmente, a Diocese, aqui em Curitiba, faz a edição desse informativo aqui. Esse pequeno jornalzinho, o nosso encontro. Todo mês vem uma mensagem do diretor espiritual, que é o presente momento o Padre Maurício, reitor do Santuário do Arcopeiro. Depois, aqui está também a intenção de oração para o mês. Alguma outra oração, um texto para a oração comunitária, de hora santa, e também, no final ali, o espírito da obra entre intronização, que é algumas orientações. Orientações, né? Está vindo 3 meses para cá, toda orientação sobre a intronização. A intronização
que a gente, aqui na nossa paróquia, estamos fazendo nas casas, né? A Então, já higienização da imagem com o certificado e tudo, né? E o que é o diácono que está acompanhando, né? Então, cada mês a gente vai para Curitiba, a nossa coordenadora do setor aqui, a Juscelia, nós vamos para Curitiba, né, Juscelia? E daí a gente traz de Curitiba, lá da Arquidiocese, a nossa coordenadora, a Lourdes. Então eles fazem com o padre Maurício, como o senhor falou, esse jornalzinho. A gente traz as informações daí para o mês e para a nossa hora santa do mês, que vocês sabem, a gente já faz aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, estamos fazendo a hora santa. Vocês vários estão já fazendo a hora santa conosco aqui, né? E aqui esse mês fala das crianças. Então cada mês vem um tema aqui para a gente trabalhar, para a gente conversar sobre o Papa e que a nossa arquidiocese nos pede, né? Muito importante. São todos meios de informação para dizer. Me colocaram no barco e não me deram um remo. Não. E estamos tendo a graça também, que quem corrige todo o jornal desse encontro hoje é uma pessoa do setor pontual. A pessoa do nosso que se identifique, mas é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bom também. Que dá o seu tempo, para que todos possam ter a hora santa, diária. É a disponibilidade apostólica. Né? Exatamente. Nossa disponibilidade. Hoje, esse final de semana, nós celebramos a solenidade de Santíssima Trindade. E um dos aspectos é que o quê? Acreditamos no Deus que é um e é trino. E na Trindade nós temos o Espírito Santo. Na semana passada nós clamávamos, vem, Santo Espírito. E dizia que um é o Espírito, mas muitos são os carismas e os dons que esse Espírito suscita. Se você sabe cantar, canta. Sabe ler, gosta de ler, vem fazer leitura na igreja. Gosta de cuidar de crianças, gosta de ensinar, vem ser catequista. A igreja está de portas abertas para que você possa ser. Não canto, não gosto de criança, tem medo de falar em público, sabe lavar a panela? Sei. Vem ajudar na cozinha dos eventos. Vem rezar. Então, não tem justificativa. Sempre tem o que fazer na comunidade. Certo? Então, continuando na espiritualidade, nós entramos agora na vida, que não tem como falar de Jesus, do Sagrado Coração, sem falar de Santa Maria Margarida Alacoque, que foi uma religiosa francesa da Ordem da Visitação, que foi conhecida como a primeira a receber as visões de Jesus e o seu pedido de devoção e propagação ao Sagrado Coração. Então, ela nasceu na França, teve uma infância marcada pela piedade, mas também sofreu, teve doenças. Então ela ingressa no convento aos 24 anos. E nesse período de 73 a 75, foram 2 anos, foi em que o Senhor apareceu para ela. No primeiro momento ela foi considerada quase como louca, que estava vendo coisa. E depois a igreja reconhece que a partir dela o Senhor tinha uma mensagem para o mundo. O desejo que se criasse devoção ao seu Sagrado Coração. Essas revelações incluíam a promessa de bênçãos para aqueles que honrassem o Sagrado Coração e a prática das primeiras sextas-feiras do mês, assim como nós fazemos. Em cada comunidade, em cada paróquia, toda sexta-feira tem um momento, quase sempre às 15 da tarde, tem a missa, a celebração devocional ao Sagrado Coração. Então, inicialmente suas visões foram recebidas, como falava, como não cedo, era algo não tão cedo pela igreja, mas com o tempo foi se espalhando a devoção. Então, Santa Maria Margarida passa o restante da sua vida promovendo a devoção ao Sagrado Coração, enfrentou dificuldades, não foi compreendida, morreu em 1690 e foi canonizado em 1920 pelo Papa Bento XV.
a sua vida e suas revelações tiveram um impacto profundo na espiritualidade católica, e particularmente na devoção do Sagrado Coração. E dentre as falas que Jesus tem com ela, apresenta-se então as 12 promessas ao Sagrado Coração. Primeira promessa, conseguimos ler juntos? A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de Deus Sagrado Coração. Por isso que faz parte então que tenhamos, na medida do possível, coloquemos uma imagem do Sagrado Coração em nossas casas, né? A segunda promessa: Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a ser santo. exatamente, ou como nós rezamos em outras práticas de oração, damos também a Nossa Senhora, aquele que pede não será desamparado. Terceira: Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. a paz é uma coisa que a gente sempre clama, né? É a paz no mundo, mas também as dificuldades que muitas vezes aparecem lá em casa, né? Então, essa paz que com toda certeza brota do coração sacratíssimo. Quarta: Eu os consolarei em todas as suas aflições. em meio às dificuldades, aquilo que nos tira o sono, saber que Deus não nos abandona e está constantemente conosco. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Na hora da morte, ser assistido. Quão graça é para aquela pessoa que está nos últimos suspiros receber a Sagrada Unção, a confissão e a comunhão. E ainda mais, né? A Igreja nos ensina diversas devoções. Aqueles que portam o sagrado, o escapulário, é uma das promessas que no primeiro sábado, após a sua morte, Nossa Senhora vai puxar pelo escapulário aqueles que ao longo da sua vida tiveram uma vida santa e de seguimento a Jesus. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. E isso daí nós podemos ver nas pessoas, a partir do testemunho, daqueles que se consagram no coração, como as coisas vão dando certo. Por quê? Porque tem confiança em que Deus está junto e coloca a sua mão em tudo aquilo que nós fazemos. E mais, aquilo que nós fazemos, nós podemos transformar numa forma de oração. E sendo uma forma de oração, nós empregamos amor. E essa é uma palavra que não dá para separar do coração de Jesus, que é o amor que é derramado por nós. Eu sempre falo nos retiros de catequese, de coroinhas, pergunto: quem gosta de lavar louça? Aí sempre tem 2 ou 3 mentirosos que levantam a mão e falam: eu gosto, né? Não, ninguém gosta de lavar louça, é um prazer lavar louça, não é? Mas é algo necessário, de 2 formas, né? Primeiro, ou você lava. Quais são as formas que nós podemos lavar a louça? Cadê as mães aí para ajudar? Ou mete na lava-louça ou lava com água fria ou com água quente. Ou lava bem uma vez só, para que fique limpa, ou quando for usar, tem que lavar de volta. Então, se for para fazer, faz bem feita, emprega amor e oferece também como uma forma de oração. Certo? Sétima: Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. exatamente. Do Sagrado Coração, do lado aberto do Senhor, brotam os sacramentos. E os sacramentos aparecem como a santificação. E a maior certeza que nós podemos ter é que Jesus, em sua bondade, Ele está ali sempre a nos perdoar. Tem um santo chamado São José Maria Escrivá, que ele vai dizer
que há mais de 2000 anos o Senhor está presente no sacrário, ansioso para esperar a nossa visita. Ele está lá a nos esperar. E quando nós temos a intimidade com o coração de Jesus, com a sua espécie sagrada, a comunhão, nós bem sabemos que para receber Jesus precisamos estar bem. E a melhor forma para isso é a confissão. Se eu não me engano, o Padre Carlos, toda primeira sexta-feira do mês tem momento para as confissões também, enquanto está acontecendo a adoração. Das 2 às 4 Das 2 às 4 ele está atendendo a confissão. Então é uma oportunidade também para aqueles que podem vir na celebração. Próxima. As almas dignas tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Tíbia é morno. Portanto, aquele que está morno, quando se aproxima do coração de Jesus, ele aquece. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. É estar num processo de deificação. O que é isso? É se assemelhar a Deus. De que forma? Se aproximando cada vez mais à sua santidade, a esse estado que buscamos. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Nós sabemos que o sacerdote tem uma força muito grande. Além de perdoar os pecados e transformar um pouco de pão em um bocado de vinho, em Deus, ele toca com suas mãos, com as suas palavras, com o seu testemunho também. E é uma oportunidade também de nós, enquanto evangelizadores, de convidar essas pessoas a voltarem à alegria de Deus, a voltarem a participar da comunidade, a estarem com o Senhor. As pessoas que propagarem essa devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração. E aqui no cartaz faz uma adenda, né? Escritos no meu coração e dele jamais serão apagados. Nós falamos às vezes, né? Vou guardar no meu coração quando algo se torna íntimo, marcante. Imagine pensar que o seu nome está inscrito no coração de Jesus. Com graça é essa, né? E por fim, A todos os que comungar nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. 9 meses seguidos comungar na primeira sexta-feira também é uma das promessas. É claro, nós bem sabemos, temos as nossas atividades, os trabalhos. Se não pode, se une ao Senhor, reza também que as graças serão derramadas, certo? Faz a comunhão espiritual. Comunhão espiritual, que é unir-se em desejo a receber a Eucaristia. Aqui no manual apresenta também, além que todo aquele que é inscrito no apostolado da oração, em algumas datas do ano, pode alcançar indulgências. Nós nos confessamos. Os nossos pecados são perdoados. Mas, tudo aquilo que nós fazemos exige uma reparação. É como a criança, né? Aprontou. Sabe, vai chegar em casa e vai levar uma bronca, né? Assim, claro, Jesus não vai brigar com ninguém. Mas a ideia é de que o quê? Somos perdoados, mas nós precisamos reparar aquilo que nós fazemos. E se nós não temos condição de reparar, devemos achar uma outra forma. E as indulgências surgem no sentido de que a nossa culpa já foi perdoada, mas aquilo que ainda nós devemos fazer para reparar as ofensas cometidas nos são
zeradas. Até ouvir um padre falar que alguém que se confessa e recebe a indulgência, se morre, vai num foguete para o céu, vai direto para o céu. Então, em algumas ocasiões, são concedidas as indulgências, né? No dia em que é inscrito no apostolado da oração, no dia da consagração ao Sagrado Coração, na festa de São Francisco Xavier, padroeiro principal do apostolado da oração, na festa do Sagrado Coração, na festa do Cristo Rei, na festa da Imaculada Coração e na festa de São Pedro de São Paulo, e no dia da renovação anual da consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E aqui apresenta as condições, né? Para alcançar as indulgências: confissão, comunhão e rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria diante de Jesus sacramentado nas intenções do Santo Padre. E também fazer ou renovar, mesmo em particular, as promessas de guardar fielmente o estatuto do apostolado da oração. Então aqui apresenta, caso depois queiram ler na página 36, a indulgência é um presente da Igreja, mãe e mestra, para sanar as consequências de nossas culpas. Ela substitui os prejuízos que causamos aos outros e que não somos capazes de compensar. Por exemplo, a difamação, a calúnia, cujos efeitos muito dificilmente podem ser reparados. Então, é uma reparação. Certo? Como foi falado, o Padre falou, também eu repito aqui, que todo mês tem então uma intenção. E todos os meses também tem um vídeo, né? E esse é o vídeo do Papa para esse mês. Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês para poder imprimir também. Então tem o nosso caminho de oração aqui, recriação do apostolado da oração. Né? E vocês podem também, como o João Paulo falou aí do clipe, clique to play, bem facinho para vocês colocarem no celular para rezar todos os dias, né? E é isso aí, ó, o apostolado da oração, a nossa pertença também é fita, né? O vermelho, que significa o sangue de Jesus, né? A nossa medalha aqui, o Sagrado Coração de Jesus à mesa, né? A nossa pertença, a nossa fita que nós amamos, a gente entra na igreja e apresenta e representa ela, né? Então, o nosso amor com o coração de Jesus, nós imitamos Jesus, nós somos semelhantes, nós imitamos as virtudes de Nossa Senhora, né? E de Jesus. Então, nós apresentamos o nosso símbolo, a nossa fita. Eu coloquei aqui, daí também os símbolos do Sagrado Coração de Jesus, a cor vermelha, recorda o sangue do Senhor que Ele derramou por amor a nós. E aqui temos a medalha, né, que é a imagem, eu já coloquei o cálice, o Senhor está à mesa da Eucaristia. O nosso lema no Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso Rei, como está na nossa camiseta, venha a nós o vosso Rei. E o sinal que pertence ao coração de Jesus. E o lema é algo que inspira as nossas ações para trabalhar no reino de Cristo. A camiseta traz o logo, né, da paróquia, como a Márcia está na Senhora da Piedade, ela participa lá. Vocês vão na missa primeira sexta-feira do mês, quer dizer que nem ele falou ali também, eu lembrei, 9 meses é uma gestação, né, como Maria gestou 9 meses. Então agora o Papa, ele fez uma recriação, antes precisava ficar 9 meses, 9 sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, para se consagrar ao coração de Jesus. Agora não, agora é imediato, como diz o nosso diretor nacional, Padre Eliomar. Agora a gente pode já fazer a formação aqui com o Padre Carlos, o nosso seminarista do qual fizemos, e já no Sagrado Coração de Jesus, na solenidade, já ser consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Viver na intimidade com Jesus, como foi explicado, né?
Acho que é isso, o click to play, se vocês quiserem colocar no celular, vocês vão rezar todos os dias com o Papa, tem o vídeo do Papa. Você tem também, João Paulo? Marcelo, posso fazer uma pergunta? Desde que eu conheço, né, a Sagrada Coração, lembro da minha mãe e tal, então quando tem aquela articulatória, né, Sagrado Coração de Jesus, Eu confio, espero. por que isso mudou? Não era? Fazer Venha a nós o vosso reino? fazer o nosso coração ser melhor. Porque essa segunda que vocês estavam é do Jesus misericordioso, né? Porque eu confio e espero em vós. Não, eu sei que o coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, o que nós escolhemos? Venha a nós o vosso reino. É que com a nova implantação, né, a nova reestruturação, né, foi reestruturado todo A o recriação. apostolado da oração pelo Papa, então veio a nova forma. Né? Então nós seguimos agora a nova forma, né? Esse Foi é reestruturado, nós vamos seguir pela reestruturação. o itinerário do coração. Então, o apostolado da oração ficou rede mundial da oração do Papa, teve umas mudanças, igual você falou, porque o Papa Francisco fez isso, aí ele reestruturou. Agora a gente vai reestruturar também, como a Juscelia, ela é coordenadora campular, né? Nós aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós precisamos reestruturar as capelas. Então, é sempre um passo, sempre um caminho de coordenação, de arquidiocese. Então, a gente vai seguindo, né? A arquidiocese. E sempre assim, né? Nós temos uma coordenação nacional, né? Mas dentro dessa coordenação nacional, nós temos também a coordenação arquidiocesanas. Então, nós seguimos a coordenação arquidiocesana Curitiba, né? Nós pertencemos para Curitiba. Algumas coisas, alguma diferença de algumas arquidioceses, mas porque cada arquidiocese trabalha de sua forma, né? Nós, como Curitiba, é uma arquidiocese particular, nós seguimos daí, né? A ordem da arquidiocese. Eu queria também falar sobre o MEG da igreja, Paulo. Assim, o movimento eucarístico jovem, que também aparece aqui Pegue lá para mim o movimento eucarístico no jovem. manual, o qual vai apresentar uma possibilidade também que, assim, por muito tempo associou-se ao apostolado da oração, em primeiro lugar às mulheres, às senhoras, mas sim também a todo aquele que queira se aproximar de Jesus. Então, voltado às crianças e adolescentes, o movimento eucarístico jovem. Jovens em missão ao estilo de Jesus. Movimento que é internacional, de jovens de 10 a 25 anos para ajudar a viver ao estilo de Jesus. É o braço jovem do apostolado da oração, oferecer uma espiritualidade eucarística para os nossos jovens que estão inseridos no mundo. Muitas vezes a gente escuta, os jovens são o futuro da igreja. Não, eles são também o presente, mas em início. Somos jovens e queremos ser de Jesus. O apostolado também tem, além da fita, que agora oficializou-se apenas a fita nesse modelo que nós temos, não mais o estandarte que podia carregar aqui, nós temos como o sinal de todo aquele que sagrado de Jesus. Em cada comunidade na paróquia temos o escudo e o estandarte, que é a bandeira onde está escrito ao apostolado da oração e a comunidade pertencente. Essas duas. Por curiosidade também, o dia que puderem, quem não conhece, em Curitiba, tem uma igreja enorme e lindíssima, feita para o Sagrado Coração de Jesus, lá no Rua Verde. Quem tiver a oportunidade, vá lá rezar. Agora, dia 26 de junho, nós estaremos todos lá na missa às 14h. A gente já tem a programação também para o apostolado da oração, que quem quiser ir, a Juscelia ali, ela sempre pega um ônibus, e eu fui ano passado, que é o primeiro ano que eu estava aqui, e é lindo, maravilhoso, assim, muito, muito espiritual.
celebração do Sagrado Coração de Jesus lá na Catedral Lá é o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Então é daí. Nosso coordenador espiritual, O Padre Padre Luiz. Maurício, Padre né, Que é o padre. Daí a gente vai caminhando no apostolado da oração no grupo, né? Se vocês vão fazer a consagração, tem bastante consagrado aqui já, graças a Nós Deus. alcançamos uns 52% dos que se inscreveram, vieram. Graças a Deus, né? Metade, Tinha um pouquinho mais. 55 pessoas. Então, de repente, já para essa próxima missa, você já pode fazer uma van, né? Vai uma van cheia para água verde nesse dia. Isso, a gente vai se não sempre tiver, passando. a gente tem a disponibilidade de, como paróquia, se unir e levar todo mundo junto, sem problema nenhum. Se eu fechar a van aqui, É, o Bom Jesus tem um ônibus fecha lá. conosco, sem problema. A Piedade vai também, né? Tem, não, todas as paróquias vão para Curitiba nesse dia do Sagrado Coração de Jesus. É muito lindo. Outra coisa também, não tem como ser no apostolado da oração e não conhecer o hino. Então também trouxe o hino para vocês verem. Ela vem para É, a vamos junto para cantar, cantar, né? tá bom? E daí também, depois nós podemos, após o hino, ficarmos juntos e já encaminhando para o nosso fim, a oração, né? Isso, tá bom? Eu só não passei para vocês ainda, só um pouquinho, João Paulo, o Manual do Coração de Jesus que vocês já adquiriram com a fita, porque daí no dia da solenidade, no dia 7, vai ser a solenidade e receber, o padre vai abençoar o Abençoa as fitas, abençoa o manual, E entrega os para dois daí ao mesmo poder tempo. colocar a fita em cada livro. Mas aqui está o hino, na página 213. 13, né, irmão? 213. Fica em pé. Espera em pé. Mãe. Soldados de Cristo, bem avante na senda da glória, desfraldai no perdão da vitória, o imortal coração de Jesus, desfraldai no perdão da vitória, o imortal coração de Jesus. Você não para a luta, de batalha pro campo e a terra, é rendido e por sangue.
próprio Senhor nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Eu confio e espero em vós. Imaculado Coração de Maria, Seja a nossa salvação. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos Uma salva de palmas. Esse momento tão precioso para nós. E a gente também queria te dar uma lembrancinha. Aproveitar e fazer propaganda, né, para o meu lado, né? Cantor conhecido nos seminários como, alguém sabe? Celeiro vocacional. Graças a Deus. Testemunha e ação do Monsenhor da Piedade, que foi muitos anos, é pelo nome de rua, Monsenhor. Monsenhor Tomás, Aloysio Tomás, que mandou muitos jovens para o seminário. Dentre tantos, Dom Pedro, dessa terra, da nossa paróquia, tem 2 seminaristas. Recentemente foi ordenado há 2 anos o Padre da Piedade, o Padre Marcos, o Jonathan do Bom Jesus, tem o Lucas que está no seminário, enfim, o Pedro Mocelin que está na missão, muitas vocações. O João está no propedêutico, começando, e vamos rezar para que tenhamos mais e mais vocações, para que muitos padres. Vamos rezar uma Ave Maria para você. Para todas as vocações. Para todas as vocações e para a sua vocação, que seja nosso sacerdote também, né? Vamos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Nossa Senhora te abençoe e que você seja nosso sacerdote também. Aqui tem uma lembrancinha da nossa camiseta também para você. Para nós pôr na Abra para nós ver o teu presente. Uma lembrancinha para você, a nossa gratidão. Muito obrigada por esse momento tão lindo, né? Tão bom. Obrigada. Padroeira de vocês, né, dos sacerdotes. Tomara que daqui a pouquinho você já seja nosso sacerdote. Nossa Senhora Rosa Mística. Rosa Mística. Você já tinha? Está em nossas orações. Amém. Diárias. Todas as nossas orações. Então, os avisos aqui, né, que dia 7 a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e os que não puderam vir também vou dar esse itinerário aqui que o padre já me falou que vai olhar lá. Eu vou passar para vocês, quem não pôde vir, está trabalhando, para ler também, vai se consagrar ao Sagrado Coração de Jesus no dia 7 agora, tá bom? E a gente está no grupo, né? Temos o grupo e a gente vai conversando a fita, o manual do Coração de Jesus. Se vocês tiverem alguma dúvida também para me perguntar, porque é pouco tempo de formação, mas é uma formação muito boa, né? E
Então,